Quais os tipos de legalidades que a gente abre, né, dentro da nossa casa para que demônios entrem na nossa vida? Os tipos de ações que... Muitas legalidades, né? O que eu ensino para as pessoas? Os demônios, eles precisam de um altar. Se não tem altar para demônio, se ele não tem palco na sua vida, na sua casa, ele não vai entrar. Então, vou te dar os exemplos mais simples. Palavrão dentro de casa. Falou um palavrão, na mesma hora se convidou o demônio para entrar. Ira, explosividade, bebidas dentro de casa, filmes de terror que invocam demônios, filmes com conteúdo pornográfico. São diversas legalidades. Às vezes a pessoa tem ali no rack dela um potinho de sal grosso. Legalidade pura, porque a pessoa está dando a glória da proteção da casa dela para um sal grosso. Ela acha que não é Jesus que protege, ela acha que é o sal grosso que está protegendo. Essas pessoas que põem espada de São Jorge, ela acha que a planta, eu acho até engraçado, porque a que ponto chega a cegueira humana, né? A pessoa achar que uma planta vai proteger. É engraçado. Comeu o demônio. Perdão, pessoal, mas é que é demais a ignorância humana, a pessoa colocar uma planta e ela achar assim, não, essa planta vai proteger a minha casa. Quem protege o seu lar é Jesus Cristo de Nazaré. Então tem muitas legalidades, porque a palavra do Senhor é muito clara, né? Deus, ele abomina a idolatria. Então se tem uma imagem dentro da sua casa, um quadro, crucifixo, porque a palavra do Senhor nos diz, não fará imagem de coisa alguma do que tem no céu. Então nem uma imagem de Jesus você pode ter dentro da sua casa, porque você não sabe como que é Jesus. Então é uma legalidade você ter imagem de um santo e você se ajoelhar em frente a uma imagem, você está achando que Jesus, que Deus está naquele ídolo de madeira. E não. Deus, ele não habita em uma imagem, em um quadro. Então isso é uma legalidade muito grande, né? Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E tem também símbolos, né? Imagens. Tem um conteúdo no meu canal sobre símbolos, amuletos místicos, né? Aquele símbolo do infinito, o olho grego, tem tantos símbolos, né, que são considerados legalidades. De repente, aquele elefante lá, de costas, que as pessoas colocam lá o elefante e falam assim, isso aí vai atrair prosperidade. Então, tem diversas legalidades, mas eu falo sempre isso nas minhas mentorias, sabe? Consulta o Espírito Santo. Ora, entra no seu quarto, Espírito Santo, o que tem dentro da minha casa que não te agrada, sabe? Eu sempre tenho esse hábito com meu esposo, falar, amor, vamos ver, às vezes tem alguma coisa aqui dentro de casa que entrou e a gente não viu, né? Então, isso é algo muito sério. Eu ia perguntar, porque às vezes a gente não sabe, né, o que algum objeto consagrado, ou alguém fez alguma obra com algum objeto que te entregou, às vezes a gente exatamente, não sabe. A gente tem que ter esse cuidado. Tudo que entra na minha casa, qualquer coisa, pode ser o meu pai trazer algo, porque às vezes meu pai comprou algo numa loja e o dono daquela loja é um satanista, às vezes ele consagrou toda a mercadoria a Satanás. Então meu pai na inocência foi lá, comprou e veio me dar, ele não sabia, tá consagrado a uma entidade. Então assim, o diabo tem muito trabalho para entrar na minha casa, porque quando chega, a gente já ora, e se eu não sinto paz, eu jogo fora. Quantos presentes eu joguei fora, porque eu sabia, porque o que eu entendo? Existem coisas, Rafael, que já tem uma identidade no inferno, então não tem como a gente consagrar a mesma coisa, eu vou receber uma pulseira e tem um olho grego. Aquilo já tem um significado para o diabo, então não tem como eu consagrar algo que é do diabo. É a mesma coisa de eu fazer um pentagrama lá na minha sala e consagrar o pentagrama, não, aquilo já é do diabo. Então tem coisas que não tem como você consagrar algo que é do diabo, você consagrar a Deus, né? Então, imagens, essas coisas você tem que se desfazer, não tem como, tem uma imagem, eu atendi uma pessoa esses dias que ela falou que era do marido, tinha uma Nossa Senhora de Fátima no rack dela. Ela, mas é do meu marido, não sei o que. Eu falei, minha irmã, aqui tá a Bíblia falando, aí, mas aí o meu marido vai ficar com raiva. Eu falei assim, mas a palavra de Deus é isso, é para colocar marido contra a esposa, filho contra a mãe. Então, você infelizmente vai comprar uma briga no inferno mesmo, mas tem que se desfazer. Esse Efésios 6:12 que a gente leu, que fala sobre principados e potestades, né? Qual que é a diferença?
Então, os principados, eles atuam em nações, né, continentes. Os principados, eles estão por detrás de grandes tragédias. Então, pandemia, guerras, tsunami, tudo, qualquer tipo de tragédia, os principados estão por detrás, porque eles trazem destruição a nível global, né? São demônios mais poderosos. Os mais poderosos. Os mais poderosos são os que estão acima, são os principados, porque né? tem uma organização no inferno, né? Isso, tem uma hierarquia dos demônios. Exatamente, ali. as pessoas não têm esse conhecimento, né? Os demônios, eles são organizados, né? Então é igual aqui no reino físico. Tem o cabo, o tenente, o sargento, o capitão, né? Eu não sei quais são as nomenclaturas. No inferno a mesma coisa, né? Tem classe de poder, domínio, tem a hierarquia menor, que são os ralé, que são os que entram nas pessoas, principado, potestade, que nem as potestades, elas estão por detrás de grandes agendas, pautas, né? Então, esses assuntos polêmicos, ideologia de gênero, banheiro unissex, sabe essas agendas, assim, essas pautas que vão contra a palavra do Senhor? As potestades estão por detrás disso. Tudo que traz esse tipo de conteúdo. Então, elas atuam diretamente nas leis, televisão, existem emissoras que um cristão jamais deve assistir, que é Satanás puro mesmo. Todo mundo sabe qual né? Todo mundo sabe qual é. Um cristão que coloca esse canal dentro de casa, para mim, eu não considero cristão. Até na política também, existem partidos que jamais um cristão deve votar, porque sabemos a quem eles servem. Sim. Esses principados, eles trabalham nas regiões mais... eles não são esses que incorporam nas pessoas, não, né? Não, jamais. Então, se você pegar, vai expulsar um demônio, o principado sai em nome de Jesus, não. Os principados, eles não dominam pessoas, né? Então, existem libertadores de alto nível que guerreiam, né, nas regiões celestiais com principados. A profeta Ana Mendes, né, eu já consumi muitos livros dela, e um dos livros dela, eu acho que é Guerra de Alto Nível, até deixo, né, como sugestão para os seguidores lerem, né? Esse livro, ela relata que o Senhor Jesus levantou ela para guerrear contra principados em nações. Então, o Senhor levou ela lá, se eu não me engano, acho que foi para a Alemanha, para ela destronar em países os principados que estavam atuando em determinados lugares. Qual que é o sintoma de uma pessoa que abriu uma brecha e o inimigo entrou na vida dela? O que ela sente? Ela começa a sofrer muito ataque na mente. Uma pessoa que ela está sendo oprimida, é muita batalha na mente, confusão mental. Ela fica muito desanimada, é uma opressão mesmo. Quando o demônio entra, a pessoa ela fica oprimida. E aí a oração bloqueia, ela não consegue orar, ela não consegue fazer nada no reino de Deus, abrir a Bíblia. É uma prostração, é um cansaço, porque existem demônios que atuam mesmo nessa esfera de trazer bloqueio espiritual. Inclusive, recentemente, não faz muito tempo, eu passei por um processo de bloqueio na oração. Eu não estava conseguindo orar e foi através de uma imposição de mãos, né? Uma pessoa impôs as mãos sobre mim e o que estava nela veio para mim, e aí eu fiquei bloqueada. E aí o Espírito Santo nos mostra, né, que quando uma pessoa, né, Neuza Tioca falava disso, né, nas aulas dela que eu consumi. Quando um líder, ele coloca a mão na sua cabeça, se tem demônio nele, da vida dele passa para você. Então aquilo de ruim, de repente, aquela pessoa vai orar. Ela tá com a vida financeira toda amarrada, ela vai pôr a mão na tua cabeça, o que tá na vida dela vai pra sua. Então isso aconteceu comigo. Ela colocou a mão na minha cabeça e o Espírito Santo me testificou que ela não tinha vida de oração. Aí eu fiquei com a oração bloqueada. Aí tive que fazer uma oração rejeitando. Minhas intercessoras me ajudaram, né, pastora Josi. Cada tipo de situação é uma oração diferente. Isso, se você não identificar ali, se você não tiver o dom de identificar o que está acontecendo na vida da pessoa, dependendo na do verdade, que você pedir, não é nem não assim. Acontece? Como que é? O que eu entendo? O Espírito Santo, ele é acessível a todos. Certo. Então, assim, se tem algo de errado, peça para o Espírito Santo te revelar. Eu falo sempre isso com Deus, sabe, Senhor? Nunca seremos perfeitos, sempre teremos falhas, nunca a gente vai chegar num ápice. Ai, Senhor, eu sou perfeito. Não, eu tenho minhas falhas, eu creio que você tenha, meu esposo tem. Mas é algo que a gente deve perguntar para o Espírito Santo. Senhor, mostra para mim o que está acontecendo, por
que minha oração está bloqueada, né? O que eu devo fazer, né? E tem situações que você mesmo orando, aquilo vai sair, ou você vai precisar de um profeta, alguém pôr as mãos sobre você e cancelar aquele mal que foi transferido para sua vida. Esse expulsar demônio que você está falando, como que eu tenho que estar preparado para expulsar um demônio? Porque não é para qualquer um, né? Deveria ser. Deveria ser, exatamente. Você falou bem, falou correto. Mas nem todos, infelizmente, nem todos nós estamos preparados, né? O que é preciso para expulsar um demônio? O que o cristão ele precisa fazer, ter ou estar para o demônio obedecer um comando? Porque a gente vê muitos cristãos passando vergonha, né? Exatamente, né? Existe uma passagem, né, que, se eu não me engano, tá em Atos, que Paulo, ele expulsava os demônios, e aí tinha 2 judeus, que eles foram expulsar e imitar Paulo, né? Uhum. E aí eles foram lá nos judeus, sai em nome de Jesus, né? Nas 2 pessoas que estavam endemoniadas. Aí os demônios se viraram para ele e falou assim, sei quem é Jesus, sei quem é Paulo. Tu não sei quem é. Aí deram uma coça nele, deixaram eles nu. E olha o que os demônios fizeram. Por quê? Eles não tinham comunhão com Deus. Então eles achavam que bastava apenas sair em nome de Jesus, os demônios iam sair, não. Para você ter autoridade sobre os demônios, você precisa realmente viver, né, o que a Bíblia nos relata. Tem que ter uma vida santificada, né? Não pode ter legalidade, porque eu vou te dar um exemplo. Se eu roubo, eu vou lá expulsar um demônio, o demônio pode manifestar na pessoa e falar assim, quem é você para colocar a mão em mim? Você rouba. Tem legalidade na sua vida. Então, os demônios, eles só respeitam uma pessoa que vive verdadeiramente. Ela tem autoridade. A autoridade de Jesus está sobre ela. E quanto mais você jejua, quanto mais você se consagra, né? Quanto mais você tem uma vida de um nazireu, que você se separa, maior o teu nível de libertação. Então, eu peço ao Senhor, né, que eu quero ser usada nas grandes libertações mesmo, de doenças intelectuais, conversão de pessoas, né, que decidiram mudar o seu gênero, né? Então eu quero ser usada nessas libertações de alto nível. Estou me capacitando e me preparando para isso. Então existem níveis. Então não é qualquer coisa que você vai conseguir expulsar. Você vai adquirindo através dessas disciplinas espirituais. Amém. Eu vou seguir aqui porque tem muita pergunta. Então eu já vou repetir de novo. Quem tiver alguma pergunta, posta aí nos comentários e depois a gente faz uma live aí respondendo as perguntas de vocês. Glória a Deus. Eu quero fazer outra pergunta sobre paralisia do sono. Tem muitas pessoas que relatam que acontece isso, né? O que seria uma paralisia do sono? São demônios e que... pra quê, na verdade, né? A paralisia do sono, eu entendo que são demônios, né? Que eles trazem terror noturno, né? Eles atacam mesmo na noite, quando a pessoa está dormindo. E quais são os sintomas, né? O que as pessoas relatam? Que esses demônios, a pessoa, ela tá dormindo, aí ela tá consciente lá, ela tenta falar, ela tenta acordar e ela não consegue. Ela continua dormindo consciente, querendo acordar, só que os demônios estão ali. Às vezes enforcando, suspendendo, trazendo algum prejuízo. Então existem esses demônios que eles atuam aí dentro dessa esfera, né? E aí o que eu sugiro? A pessoa se consagrar mais, né? Ter mais vida santificada durante o dia, porque eu gosto de falar, né, que nós somos seres tricotômicos, né? É corpo, alma e espírito. Então vai vencer aquilo que você alimenta mais. Então se você passar o dia todo consumindo porcaria, coisas que não edificam, aí vai chegar à noite, a chance desses demônios te atacar é muito grande. Então, se dentro da tua casa tem vida com Jesus, você ouve louvor, você lê a Bíblia, você ora, você tem vida de jejum, dificilmente você vai sofrer esses ataques na noite. Então, a paralisia do sono seria também uma brecha, né? É um ataque noturno, né? Às vezes... O demônio entrou por causa de uma brecha. Uma legalidade, exatamente. Aí eles acabam atacando. Que a pessoa esteja falando, pensando, sim, ou agindo. Murmuração é uma legalidade. Às vezes a pessoa tá... Esses dias mesmo eu atendi uma mentorada. Ela, mas tá tudo certinho. Mas ela murmurava o dia inteiro. O Espírito Santo, na hora que eu tava atendendo, o Espírito Santo falou. Ela, qual que é o meu problema, Espírito Santo? Murmuração. E aí é até um pouco complicado a gente trazer exortação, né? Mas o Senhor sempre me usa na exortação também. Aí, às vezes é a murmuração. A pessoa tá sofrendo tanto ataque, mas porque ela não consegue exercer a gratidão, ela reclama, sabe? Eu ia perguntar da gratidão.
A gratidão, ao contrário da murmuração, Sim. que é a ação que tem a gratidão? Você tem que No ser mundo grato. espiritual. Eu acredito que tem um efeito muito grande, porque eu vivo isso, sabe? Na minha vida, de ser grata, sabe? Eu sou grata a Deus por tudo, porque tem tantas pessoas, eu falo isso muito pro meu esposo, que queria viver, ter a metade, sabe? Um pouquinho das coisas que a gente desfruta, sabe? Só o fato de você ter saúde, você poder acordar, abrir seus olhos, sabe? Poder cuidar dos seus filhos, ter um alimento. Tem pessoas que reclamam, eu não queria comer isso, eu não queria estar nesse emprego. Então tem pessoas que elas amaldiçoam o próprio lugar que elas estão. Como que Deus vai abençoar uma pessoa dessa? Porque se a gente está no nosso trabalho, dentro do nosso trabalho, a gente tem que trabalhar para o nosso patrão como a gente estivesse trabalhando para Deus. Imagina Deus vendo você chegando atrasado. Imagina Deus vendo você desviando coisas da empresa, sabe? Então tem pessoas que elas querem ser abençoadas, mas elas amaldiçoam o trabalho, a casa, a família, sabe? E eu entendo que o diabo, ele usa as coisas que saem da nossa boca, sabe? Se você falar assim, a nossa boca, ela tem poder para abençoar e amaldiçoar. Se você fala dentro da sua casa, nossa, que casa terrível, eu não tenho paz, o diabo, ele vai usar essa frequência do que você falou e ele vai trazer a existência. Você não tem paz? Então agora realmente eu vou atormentar os cachorros, os gatos, teus filhos, para você realmente não ter paz. Então eu acredito muito na gratidão, de você exercer, ser grato, sabe, não reclamar. Um exemplo disso, o meu esposo, ele tem um sonho da gente trocar o nosso carro, né? E ele reclama bastante que o nosso carro é uma bênção. Ele tá ali olhando. O nosso carro é abençoado por Deus. Então você imagina, né? Como que deve ser o carro. Então o carro dá muito problema. E aí ele começa, mas esse carro é uma bênção. Eu falei assim, amor, vamos ter gratidão, porque tem gente que nem carro tem. Ele fala, eu sei, amor, eu sou grato, mas eu queria outro carro, eu não queria esse. Aí eu falo, amor, quando você parar de reclamar, aí Deus vai mandar o carro novo. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes na vida da gente, a gente não tem... Às vezes a gente não encontra motivos pra... A gente tá passando por uma situação tão difícil, tão complicada, que às vezes a gente não acha motivo pra agradecer, né? Exatamente. E nessa hora que a gente... Às vezes tem que agradecer até pelo carro que tem, né? Às Exatamente. vezes, Tem gente andando, que nem ainda carro ainda tem. pelo pouco que tem, né? Então eu vou dar continuidade aqui, porque são muitos temas, né? E se a gente for parar, a gente não consegue, o tempo é curto. Mas vamos lá. Na sua mentoria, você identifica laços de almas. O que seria laços de almas? Laços de alma é uma ligação, né? Que duas pessoas acabam tendo, né? A relação sexual, ela comete, né, essa ligação de laço de alma, porque a relação sexual é um pacto de sangue, né, que você faz ali com a pessoa. E a relação sexual fora da aliança de casamento, né, é considerado pecado para Deus. Então, de repente, uma pessoa, ela teve muitos parceiros sexuais no passado, então ela precisa sim fazer uma oração para desfazer laços de alma. Tem muitos casos de pessoas que elas continuam sonhando de repente com um ex-cônjuge, né, um namorado que teve na adolescência, que tem um laço de alma que precisa ser quebrado. Tatuagem também pode acometer um laço de alma. As pessoas que tatuam o nome aí de uma namorada, de um namorado, aí fica tatuado ali, fica um ligado ao outro. Tatuagem também exige-se, né, que a gente faça uma oração desligando, né, tudo aquilo que possa ter ligado essas pessoas. Então eu entendo que o laço de alma, a oração para desfazer laços de alma é necessário, né, para você se desligar. Porque de repente aquela pessoa tinha demônios na vida dela, ela acabou tendo ali a relação sexual, os demônios que estavam nele foi para a mulher, os que estavam na mulher foi para ele, e a pessoa acaba aí tendo uma vida amarrada, sofrendo prejuízo espiritual por conta disso e ela não sabe. E tem muitas mulheres, ou homens, né, que tem essa preocupação, dúvida na cabeça, quando ela tem um segundo relacionamento, um terceiro relacionamento. Quando que ela consegue... como que ela consegue identificar que ela precisa fazer essa quebra de laço de alma?
nesse sentido? Nesse sentido é interessante fazer se Ou ela... são todas as pessoas? Todos os casos que é fez? importante fazer. Por exemplo, se você teve relação sexual fora da aliança de casamento, é necessário que você faça a oração para desfazer laços de alma com seus antigos parceiros sexuais, né? O que seria, por exemplo, o sintoma disso? O que causa esse laço? Laço de alma, a pessoa, ela fica ligada à outra, né? Uma situação também que acomete laço de alma é abuso sexual na infância, né? Certo. Então, a pessoa ali, ela sofreu um estupro, e aí ela passa a vida inteira carregando a essência do outro, né? Ela não perdoa, ela fica amargurada, ela carrega aquilo. Então, até na oração para desfazer laço de alma, tem um modelo de oração, né? No meu grupo do Telegram, se as pessoas que estão me assistindo quiserem entrar, tem esse modelo de oração para elas fazerem. Elas podem realizar sozinhas ou pode realizar com o meu acompanhamento. E aí ela vai colocar nessa oração o nome de todos os parceiros sexuais fora da aliança de casamento. De repente, até o abusador na infância, na adolescência, é necessário ela colocar. Um outro sintoma também, a pessoa sonha, tem muitos sonhos, né, com essa pessoa, significa ali que tem um laço aí que precisa ser desligado, desconectado, né? Entendi. E você faz esse trabalho de laços? Na sua Sim, mentoria, eu faço um acompanhamento mais próximo dessas pessoas, né? Apesar da pessoa poder realizar sozinha. Mas geralmente quem chega, né, até a mim nas mentorias não é só laço de alma, não. É maldição hereditária, né? As pessoas estão com a vida financeira amarrada, casamento destruído, né? Então são várias coisas que as pessoas ficam ali presas nas garras desses demônios. Esse laço de alma a pessoa consegue quebrar sozinha? Ela pode, se ela tiver fé, né, para isso, ela pode realizar um modelo de oração e ela pedir ao Senhor, Senhor, quebra agora, eu me desconecto, né? Mateus 18 diz, 18, que a gente liga na terra é ligado no céu, que desligamos na terra é desligado no céu. Então, Senhor, corta agora esse laço, né? A tua palavra diz, eu desligo agora, né? Toda junção, toda conexão com essa pessoa, eu rejeito, eu aniquilo, e ali ela sela, né, essa oração, então ela consegue sim realizar. Esse laço de alma, ele tá ligado ao mapeamento espiritual, que também eu vi que você faz também, mapeamento espiritual, né? O que seria mapeamento espiritual? O mapeamento espiritual é um documento, né, onde tem várias perguntas, né? Então tem diversos modelos de mapeamento. E dentro desse questionário, a gente pergunta aí todas as práticas passadas de alguém que possa ter aberto legalidade para demônios. Tem pessoas, né, que realizava simpatia, consultava signos, né? Quando era ali na adolescência, fazia aquela brincadeira do compasso, várias legalidades, consultava cartas de tarô, bola de cristal, participou, né? Entrou aí na macumbaria, fez derramamento de sangue. Então, são tantas coisas que a pessoa pode ter, né, se aberto a legalidade no passado, e ali o mapeamento é um norte, né? Então, eu gosto bastante de ministrar um mapeamento com a pessoa e eu pergunto tudo que ela já realizou, se já comeu doce de Cosme e Damião, se já comeu uma comida oferecida a demônios, né? Tem muitos casos que eu atendo que eu fico assim, Senhor, né? Até que ponto o ser humano chega, né? Quantas legalidades que as pessoas abrem, né? Relações incestuosas. Então, são diversas aberturas aí que as pessoas dão para esses demônios. E dentro do mapeamento espiritual, às vezes, quando eu estou ministrando o mapeamento, eu começo a perguntar e a pessoa fala, nossa, eu já fiz isso, eu nem lembrava. E aí, no momento que a pessoa está ali fazendo o mapeamento, o Espírito Santo vai lembrando. Uma vez eu realizei um mapeamento com uma pessoa, né? Estava ali realizando a expulsão dos demônios, e aí o demônio estava dando trabalho para sair, não saía, aí eu comecei a perguntar, né? E aí o Espírito Santo falou, acupuntura, né? Então os demônios entraram através das agulhas. E ali quando eu falei, né, para ela rejeitar toda a prática, a pseudociência, toda a medicina alternativa, né, que você não usa o nome de Jesus, você está credibilizando que se você vai ser curada por agulhas, você abre uma legalidade, é um portal. E ali quando a gente realizou, né, ela falou, ela confessou e pediu perdão, ela conseguiu retornar à consciência. Então são muitas legalidades que as pessoas abrem. Eu queria entender essa questão da acupuntura. Né? Como que seria isso? Através da agulha, os demônios entraram. São técnicas. Mas a pessoa que estava fazendo, ela fez isso com a intenção?
Como que é Não, isso? as pessoas não sabem, Eu não né? entendi essa parte. As pessoas, elas ficam no engano, então elas procuram curas alternativas, né? E quando a gente atua em libertação, o Espírito Santo nos dá o discernimento dos portais que foram abertos, né? Existem demônios que eles abrem pontos no corpo de alguém, né? Abertura de chakras, né? Tem aquela agora constelação familiar, que as pessoas acreditam, tem até cristão que fala de constelação familiar, é muito triste, né? A gente vê o nível de engano das pessoas. Então, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, quando você utiliza algo, você entra, né, em algum processo de cura que você está credibilizando ali, que vai ser uma técnica de regressão, hipnose, né, que adentra o teu corpo, o furo ali daquelas agulhas, os demônios acabam entrando. Inclusive, nos livros de libertação que eu já li, tem um testemunho, né, de uma mulher que ela tinha a vida amarrada, eu não lembro agora se era Porcos na Sala, e aí no momento que o libertador lá estava realizando a libertação, ela recebeu, né, através dessa técnica, a agulha no momento na orelha, e ali o demônio entrou e se instalou, e aí ela teve que pedir perdão e recusar aquela prática, né, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz, que não foi gerado pelo nome de Jesus. Então, infelizmente, os demônios, eles entram sim através dessas técnicas, pseudociências, medicinas alternativas, reiki, coisas que não utilizam o nome de Jesus. Então, infelizmente, essas pessoas sofrem danos e prejuízos. Muito bem. Nós falamos sobre ligação de alma, né, que você faz no sua mentoria. Nós falamos sobre mapeamento espiritual. Esse mapeamento espiritual, ele é... para as pessoas não pensarem que ele é baseado na palavra de Deus, né? Porque às vezes pode ter pessoas que podem pensar assim, né? Existe um outro lado que são macumbeiros, pessoas que mexem com satanistas, pessoas que mexem com esse tipo de coisa, que fazem coisas ali dizendo que são espíritos bons ali que querem para a pessoa, mas esse mapeamento espiritual, ele é algo baseado na palavra de Deus, a né? palavra do Senhor. Algo que eu tô dizendo isso para as pessoas não pensar, porque a gente tem várias pessoas que nos assistem, católicos de outras religiões, que não é a mesma coisa que eles fazem, né? É algo... Não, é assim, por exemplo, no mapeamento espiritual tem a parte do catolicismo, porque no catolicismo tem muita idolatria, né? E Deus, ele abomina a idolatria. Existem mais de uma passagem na Bíblia que fala que Deus é um dos mandamentos, né? Ele não divide a glória dele, não adorarás outros deuses. Então, a gente, no momento do mapeamento espiritual, a maioria das pessoas tiveram envolvimento com imagens, né? Pagaram promessas, santos, então faz parte do mapeamento, aí a pessoa, ela se desliga e ela pede perdão por todas as vezes que ela se ajoelhou e se prostrou, fez voto, promessa, alguma imagem, né? Então, o mapeamento espiritual, a pessoa, ela se desliga de tudo, né? Que não foi praticado através do nome de Jesus. É Bíblia, né? A gente segue os preceitos da Bíblia. Eu quero deixar bem claro para todos aqui que esse é o que nós cremos, o que está na palavra de Deus. A gente não está aqui para atacar a religião de ninguém. Exatamente. Nós estamos aqui exercendo o nosso chamado, divulgando o evangelho de Cristo, e nós não vamos nos calar. Com né? certeza. Nós não vamos nos calar, vamos falar aquilo que a gente acredita. Então, nós estamos aqui, se você está assistindo esse vídeo aqui, entenda qual que é o nosso objetivo, né? No tua mentoria, você até comentou com a gente sobre desligamento de cativeiro. O que seria um desligamento de cativeiro? Então, regiões de cativeiro, né? É quando esses demônios, eles pegam um fragmento da alma de alguém e eles prendem um cativeiro espiritual. Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que ela sofreu um abuso sexual na infância, né? Então, ela tem um trauma ali. O demônio pega esse fragmento e prende um cativeiro. Então, a pessoa, ela não é feliz na sua totalidade, principalmente na área sentimental. Por quê? Ela cresce presa dentro desse cativeiro e ela entende o seguinte: a maioria das mulheres que eu atendo,
que todo homem vai ser um abusador. E existe um padrão, tá? De mulheres que passam por abuso sexual. Elas não conseguem ter prazer sexual com seus esposos, elas sentem meio que nojo, agonia com toque, né? Então a gente faz uma oração de desligamento, né? Conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero deixar isso bem claro. Eu não faço nada sem a companhia do meu amigo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo nos direciona na companhia de um anjo, a gente faz essa ministração. O anjo vai lá, pega o fragmento da alma dela, retorna, né, para o lugar que deve estar. Anjo, desliga agora em nome do Senhor Jesus todo o cativeiro, toda amarração, onde esses demônios prenderam a alma dessa pessoa, eu resgato pelo nome de Jesus. E a gente faz esse trabalho conduzida pelo Espírito Santo. Então não é todo mundo que passa por esse processo de desligamento de cativeiro. A gente só faz quando o Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo está lá, agora é o momento de você fazer. Inclusive tem uma imersão, né, que a gente divulga no nosso material de trabalho, a imersão de cura interior, né, que existem feridas que se alojam na alma e precisa a gente fazer esse desligamento. E dentro dessa imersão a gente trata trauma de abuso, paternidade, feridas do passado, traição, rejeição, né, tá dentro aí de cativeiros de alma. As pessoas, elas ficam presas e elas não conseguem ser felizes, né, na sua totalidade. O medo é um cativeiro ou é uma... Eu entendo que é o espírito do medo, né? Eu gosto sempre de relatar a passagem de Jó, que no livro de Jó tem uma revelação muito forte, que as pessoas falam o seguinte: Jó não pecou. Mas eu entendo que o diabo, ele não toca na vida de ninguém sem a permissão de Deus. Então, para o diabo tocar em Jó, Deus teve que permitir, ele teve que fazer a petição dele. E a legalidade de Jó, qual que era? Era o medo. Existe uma passagem no livro de Jó que ele é muito claro e fala: o que eu mais temia me sobreveio. Isso está no livro de Jó. Então, isso, o que a gente entende? Ele tinha medo de perder os bens materiais, ele tinha medo talvez de perder os filhos. E todas as vezes que você sente medo, você está afirmando no mundo físico e no espiritual que você não confia em Deus, porque o medo é a falta de confiança em Deus. Por isso a gente estava conversando ainda há pouco, né, que eu sou uma pessoa, não é que eu fico fazendo prova que eu vou me jogar no meio da rua na frente de um carro, porque Deus não é dessa forma, mas eu vivo a minha vida sem medo, porque eu ando debaixo da obediência, eu ando acompanhada dos anjos do Senhor. Então eu não preciso ter medo. Há notícias aí, Deus está usando os profetas, que uma grande enfermidade vai ferir a nossa nação, né? Está por vir aí a tempestade solar, ficaremos sem energia elétrica. Há rumores, né, que isso irá acontecer. Algumas pessoas já estão estocando alimentos, mas assim, eu sigo na minha tranquilidade, porque eu sigo a Jesus, né? Nos tempos lá de Moisés, quando veio o espírito da morte, o povo hebreu, eles ungiram as portas, e o espírito da morte viram que as portas estavam seladas com sangue, e o espírito da morte o quê? Recuava. Então eu entendo que eu sou selada pelo sangue do Cordeiro, eu e minha família, né? Eu tenho o hábito de estar sempre consagrando, ungindo a minha casa. Então eu sou uma pessoa que eu ando sem medo, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor Jesus. O que tiver que acontecer comigo foi por permissão de Deus. Então eu entendo que o medo de Jó abriu a legalidade para Satanás tocar nele, porque ele tinha medo, né? Ele não tinha total confiança em Deus. Então o medo foi a brecha por onde, né, Satanás conseguiu tocar nele. O meu entendimento que o Espírito Santo me deu, e respeito quem pense o contrário. Sim, de Deus também permitiu, né, que o inimigo tocasse nele também, né, talvez. Mas desligamento de cativeiro, né? O medo, ele acaba sendo uma legalidade também, né? Como você disse aí, né? Você acha que o medo, ele abre outros cativeiros? Por exemplo, pessoas que têm medo de trabalhar numa empresa, ter medo de assumir um cargo a maior, por exemplo, dentro de uma empresa, ou acha que não tem capacidade para certas coisas, para aquilo, né? Que Deus chamou a pessoa, né? Você acha que isso também é um cativeiro? Essa abertura? Eu entendo que essa pessoa, ela precisa
ter ousadia, né? Falta às vezes ousadia no mundo espiritual, né? Porque se nós somos servos, filhos do Deus Altíssimo, eu entendo que a gente não deve ter medo, porque se Deus nos chamar de repente para assumir um cargo de liderança, de assumir uma posição maior, eu creio que Deus ele nos chama e nos capacita, né? Então, esse medo eu caracterizo de uma outra maneira, né? Meio que um receio que a pessoa tem, uma timidez, uma vergonha de se posicionar como um líder, né, como alguém que está ali liderando acima de muitas pessoas. Então, eu entendo que às vezes é um bloqueio que essa pessoa tem e isso às vezes pode ser tratado, né? Às vezes a pessoa precisa passar por um processo de cura, tem algo, um trauma às vezes da infância, a pessoa se prende ali num casulo e ela não consegue, né, romper na vida. Eu entendo dessa forma. Amém. Vamos seguir aqui que tem algumas perguntas aí. Já vou repetir de novo. Se você tiver alguma pergunta, poste aí nos comentários que nós vamos fazer um outro vídeo depois. Esclarecendo ali as dúvidas das pessoas, né? Vou fazer outra pergunta. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é pecado, transgressão e iniquidade. Qual que é a diferença desses três? Então, eu entendo que pecado é aquilo que a gente faz espontaneamente, sem querer, né? A gente não planeja, a gente acaba pecando, né? E todos os dias a gente vai pecar. Vou dar um exemplo para você. De repente você está no seu trabalho, numa roda de conversa, aí começa a se levantar uma pauta ali, começam a falar mal do seu colega de trabalho. E aí você não gosta desse colega e ali você começa a ajudar aquela turma a falar mal da pessoa. Aí você chega em casa e o Espírito Santo te incomoda. Você não deveria ter feito isso. Isso já acontece comigo algumas vezes, né? Às vezes a gente tem umas rusgas com algumas pessoas, aí eu dentro do carro, mas Senhor, né? Por que aquela pessoa é daquele jeito? E a gente acaba fazendo um comentário maldoso, e aí você peca e depois você se arrepende, né? Transgressão já é algo um pouco mais grave, né? O que eu entendo de transgressão? É aquilo que a pessoa sabe que é pecado e ela peca conscientemente, então ela não consegue vencer a carne dela. Então ela peca, ela sabe que roubar é errado, mas ela não aguenta, ela vai lá e ela rouba. Ela sabe que fornicar é errado, aí ela não aguenta, a carne dela fala mais alto e ela tá ali na fornicação conscientemente. Ela sabe que Deus abomina, que é pecado, mas ela não consegue vencer. Então aí já é transgressão. No caso da iniquidade, que eu acho que é o ápice, é o nível mais grave. Nesses casos é quando a pessoa, o que eu entendo, né? Ela não tem mais discernimento nem da existência de Deus. São essas pessoas que não têm compaixão nenhuma, né? Como que eu caracterizo a iniquidade, né? O assassino, o ladrão, o estuprador, ele não tem compaixão, ele só quer satisfazer o seu próprio interesse. Então ali nesse caso somente a intervenção de Deus, ele já está na iniquidade. Ele já não quer nem mais saber se Deus existe, se é pecado, se não é. Eu creio que é um nível mais grave aí que um ser humano ele pode se inserir. Entendi. Agora eu tenho uma dúvida, né? Acho que é a dúvida de muitas pessoas. Porque pensamentos pecaminosos todos nós temos, né? Sim. Todos nós. Vem um pensamento, por exemplo, um homem passa uma mulher ali e apesar que a Bíblia fala que só de o homem desejar a mulher já é um pecado, né? Mas, por exemplo, você vem um pensamento ali contra uma pessoa ou algo, só que você segura aquilo na tua mente e não executa aquilo, não faz, ou você repreende aquele pensamento ali. Isso você pecou ou não? Eu entendo que não entra na categoria de pecado, porque você pensou, mas você não consolidou, a sua carne não efetuou o ato. É a mesma coisa, né? No pecado da área sexual. Às vezes a pessoa viu ali uma imagem no Instagram ou no YouTube, aí ela ficou com uma vontade, o cara poderia até ir realizar algum ato pecaminoso, mas ele se segurou porque ele sabe que é pecado. E ele pediu perdão a Deus. Tem algo também que eu atendo bastante nas mentorias,
dias, Rafael, pessoas que sofrem de toque religioso, que são os pensamentos bizarros, né? Eu não sei se você já ouviu falar. Não, São não pensamentos pecaminosos até contra Deus. A pessoa não quer pensar, às vezes quando ela tá orando, ela começa a pensar em Jesus de uma forma pecaminosa, né? E não é, o que eu falo para essas pessoas entenderem que não são elas, né? Isso são dardos inflamados, são as flechas de Satanás na mente. Por isso é imprescindível que ao acordar a gente realize o ato de orar: Senhor, me reveste agora das armaduras de Efésios 6 para que eu possa resistir às ciladas do maligno. Então, capacete da salvação, que é para... O que eu entendo que configura o capacete da salvação? Justamente para isso, porque quando você coloca o capacete, essas flechas de pensamento, o diabo não vai conseguir executar, né? Couraça da justiça, escudo da fé. Então, essas pessoas, né, que pecam, eu entendo que elas estão sendo acometidas por demônios, então elas estão pensando sem querer pensar, né? Aí nesses casos eu dou algumas direções na mentoria, porque é necessário realizar alguns atos, né, de consagração maior. Eu já estive, né, dentro desse cativeiro de ficar pensamentos que eu não queria ter e eu passei por esse processo. E eu falo sempre, né, que o ato da ceia é algo que muda a vida do cristão, né? A igreja primitiva ceiava todos os dias, né? Não tem nada na Bíblia dizendo, se algum pastor vier, mas é heresia, eu ceio todos os dias. Aonde que tá na Bíblia que você não pode ceiar todos os dias? Se a palavra do Senhor diz em João 6, se eu não me engano é a partir do versículo 55 ou 56, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então eu quero que Jesus permaneça em mim todos os dias. Então o nosso ministério, todos os dias tem oração na madrugada, quem quiser participar já deixa o convite, tem o link no Instagram, e a gente tem o ato de orar, dar uma palavra e a gente ceia todos os dias. Então para essas pessoas que estão presas, né, dentro desse toque religioso, pensamento bizarro, pornografia, masturbação, eu sempre falo para essas pessoas, realiza o ato da ceia, né? Inclusive tem uma mentorada minha que, para honra e glória do Senhor Jesus, ela tá vencendo, ela tava presa na pornografia, ela não conseguia se controlar, e aí eu falei para ela realizar o ato da ceia todos os dias, e ela tem conseguido, para honra e glória do Senhor Jesus. A palavra diz que é todas as vezes que se reunirem em memória de mim, mas não diz a quantidade, né? Exatamente. Todas as vezes. Né? Isso mesmo. Em João 3,17 ele diz assim, antes de eu ler, eu vou fazer a pergunta. Você que atende pessoas, você não acha que às vezes as pessoas se martirizam demais porque pecaram, porque tem pensamentos ali? Porque assim, eu vou citar um versículo que fala assim, João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Exatamente. Né? Eu entendo, sim. Tem muitas pessoas que elas têm uma visão de Deus totalmente deturpada. Elas acham o seguinte, não, Deus, como se Deus fosse um ditador, sabe? Deus vai me castigar, Deus vai fazer isso. Gente, Deus, ele nos ama incondicionalmente, né? E o Senhor, ele ama o Filho, né? Independente do pecado. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então, eu vejo muitas pessoas me procurarem, pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus vai me castigar. E não é assim, sabe? O Senhor, ele nos ama, os nossos pecados, né? Ele já lançou no mar do esquecimento, então as pessoas elas ficam muito presas nisso, dentro desse, porque é o diabo que é o acusador. Sim. Então eu atendo pessoas e a maioria das mulheres não conseguem se perdoar. De repente realizaram aí um aborto, uma traição no passado, e elas não conseguem entender que Jesus já perdoou. E elas mesmo não se perdoam do que fez, sabe? E Jesus, ele nos ama, eu entendo o caráter de Jesus assim, da seguinte maneira: ele se preocupa com a gente nos mínimos detalhes, sabe? Eu olho pra minha vida, eu fico até emocionada, porque o Senhor, ele sabe até o shampoo que eu gosto de usar, não me deixa faltar nada. O Senhor sabe da marca do arroz e do feijão que eu gosto de comer. O Senhor, ele provê tudo na minha vida. O Senhor sabe que eu gosto de fazer a feira, comprar feira para os meus filhos. O Senhor sabe que eu gosto de comer comida japonesa aos finais de semana.
Então, as pessoas não entendem que quando você vive como verdadeiro filho de Deus, você desfruta de tudo. Então, o Senhor, Ele supre todas as minhas necessidades físicas, financeiras, espirituais. Por quê? Porque eu decidi, né? Quando você decide, Rafael, viver para Jesus, você abandona, né? O Senhor vai ter uma época da sua vida que eu falo que eu tô vivendo essa época, né? Eu não posso mais olhar para trás. Jesus, Ele já me tocou tanto. Eu já tive tantas experiências com Deus que eu falo, Senhor, se um dia eu estiver aqui na terra, que não seja para te servir, que o Senhor me recolha, sabe? Eu fico emocionada porque o que Jesus já fez na minha vida foi tão grande, é milagre atrás de milagre, sabe? O Senhor, Ele manda a provisão, sabe? No 45 do segundo tempo, o Senhor não deixa faltar nada para mim. Às vezes eu preciso pagar uma conta, e aí quando tá perto de vencer, o Senhor manda, sabe? Um recurso, e eu vivo esse tipo de milagre, sabe? Quando eu comecei a jejuar bastante, quando a gente jejua, Rafael, a gente muda o nosso DNA espiritual, a gente fica mais sensível ao Espírito Santo. Então, o meu sonho era ter experiências com Deus. Eu falo, Senhor, eu não quero ouro nem prata. Todo jejum que eu abro, eu falo, Senhor, deixa eu ver a tua face. Senhor, deixa eu ver um anjo. E o Senhor já me deu a experiência de ver um anjo. Eu vi um anjo na minha sala. Não conta agora não, porque eu ainda tenho 2 perguntas aqui. Tá. O pessoal que quer escutar vai ter que ficar aí. Amém. Não, que eu tenho mais 2 eu já tive experiência, eu vi um anjo na minha sala. O Senhor já me mostrou. Eu tive uma experiência do meu nascimento. Eu já posso contar agora? Eu vou fazer 2 perguntas então aqui tá bom. Então vou deixar para depois. Essa aqui é a experiência lá na frente. Tá. Mas ainda falando sobre pecado, né? O que significa para você se perdoar? Para você, o que é se perdoar? Se perdoar é você entender a sua identidade em Jesus. Quem você é em Jesus? É viver a palavra. Porque se o Senhor disse, se o Senhor mandou o Filho dele para derramar aquele sangue naquela cruz, para pagar os nossos pecados, se Ele nos perdoou, né? Quem somos nós para não nos perdoarmos, né? Quem somos nós para não perdoar? Eu atendo pessoas que, às vezes a gente vai fazer a ministração lá e às vezes o demônio não sai, aí o Espírito Santo fala, falta de perdão, não tem como. Toda vez que eu vou ministrar um mapeamento, uma libertação, eu falo, minha irmã, meu irmão, você tem uma mágoa de alguém? Aí a pessoa começa a desembuchar, ela fala, não, porque a minha mãe na minha infância ela me judiou demais. Eu falei assim, minha irmã, eu não tenho como fazer um mapeamento com você, você vai precisar perdoar a sua mãe, sabe por quê? Rafael, não adianta você expulsar os demônios, por quê? Você expulsa os demônios, tem mágoa e amargura, sabe o que acontece? Os demônios voltam e traz mais 7. Então se uma legião de 6.000 demônios tá numa pessoa, a gente faz a expulsão, os 6.000 demônios volta, traz mais 7, faz as contas, 6.000 vezes 7. Aí se a pessoa estava depressiva, ela vai ficar pior, ela vai acabar se matando. Então eu tenho muita responsabilidade em ministrar a libertação. Eu sempre pergunto antes, tem legalidade, tá em fornicação, não tem como passar por processo de libertação com legalidade aberta, tem que fechar as legalidades. Então a falta de perdão é uma das maiores legalidades para o diabo atuar na vida de alguém. O diabo ele só perde terreno na vida de alguém com a confissão. A pessoa confessa, nas mentorias acontece muito isso, aí a pessoa fala, não, porque no passado eu fiz algo assim, aí a pessoa vai, os demônios vão saindo, porque ela confessou, ela se libertou daquilo, né? Então, é só a gente viver Jesus, porque Jesus, ele já perdoou, quem somos nós para não...